Olá, alunos, tudo bem? Nesta aula, nós iremos falar um pouquinho sobre fator de atualização e taxa de percentual, muito usado na matemática financeira, estatísticas, químicas, aumentos de valores, diminuição de qualquer grandeza que a gente utilizar. Vamos lá para os conceitos. Nós temos aqui que fator de atualização, F é a razão entre dois valores. Então, vamos aqui. Razão significa divisão entre dois valores de grandezas, de uma certa grandeza, em tempos diferentes. Que tempo que é esse? Passado, presente ou futuro. Por exemplo, vocês podem querer saber uma variação ou calcular um fator de atualização de um carro que vocês compraram hoje e o preço que vocês venderam ele no futuro, tá? Ou seja, o preço que vendeu hoje com o que vocês compraram no passado. Então, quanto que você ganhou, quanto que você perdeu, tá? Pode fazer também uma projeção futura. Não, eu estou comprando este imóvel, por exemplo, uma casa, mas eu estou comprando para investimento. Eu quero vendê-la daqui a 5 anos. Mas, como é um investimento, eu quero vendê-la no preço tal. Quanto que eu vou ter de aumento? Qual vai ser a minha taxa aí percentual? Qual o meu fator de atualização aí? Do valor futuro que eu quero vender, de uma projeção, com o que eu comprei agora. Por isso que a gente trabalha em tempos diferentes, tá? Outra, por exemplo, na física, medindo a temperatura de um forno, por exemplo. Vocês podem verificar a variação de um forno numa siderúrgica, ou numa metalúrgica. O forno está muito alto, não teve uma variação X, uma variação Y. Então, é isso que a gente trabalha. A gente vai pegar esses dois valores e compará-los, tá? Faz uma razão dele e compara se houve um aumento ou uma diminuição. Então, quando a gente faz essa divisão desses valores quaisquer, a gente pode ter 3 possíveis resultados. A gente pode ter o primeiro, ele ser maior que 1. O segundo é ser igual a 1, não teve variação nenhuma, vamos supor, 15 dividido por 15 é igual a 1, então não teve variação. E ser menor que 1. Então, nós temos essas 3 possibilidades. Aqui, sendo maior que 1, vai me dar um resultado 1, alguma coisa. Então, pensando em resultado, olha só, 1,07 é o meu fator de atualização. Entendendo este fator de atualização, eu tenho o quê? Quanto que ele é maior que 1? Porque este 1 meu aqui, ele é como se fosse o 100%, tá? Ele é o meu total, ele é o meu inteiro. Então, quanto que passou aqui de 1? Passou 0,7, ou seja, passou 7. Então, eu tive 7%. Eu falo que A é 7% maior que B. Então, o valor que está no numerador é 7% maior do que está no denominador. Para ele ser maior que 1, por exemplo, aqui, 10 dividido por 3. O meu numerador, ele vai ser maior, porque aí ele vai me dar um resultado maior que 1, Então, a gente sabe que, sendo maior que 1, o numerador é maior que o denominador. Então, o valor de A é maior que o valor de B. E quanto em percentual maior? Nesse caso, 7%. Basta eu tirar o 1 aqui, que a gente vai ver essa variação, tá? Segunda forma é sendo igual a 1. Sendo igual a 1, a gente fala que é um fator de atualização neutro, não tem variação. Seria, por exemplo, 10 dividido por 10. 10 dividido por 10, 1, não teve variação. E menor que 1, tem que ser o inverso, por exemplo, 3
sobre 10. Eu sei que vai me dar um valor menor que 1, vai ser 0, alguma coisa. Neste exemplo, aqui tem 0,80, tá? Então, A sobre B é igual a 0,80. O que a gente pode entender aqui? O meu fator de atualização é 0,80, então eu tenho valor menor, houve um decréscimo aí, do valor de A para o valor de B. E quanto A é menor que B? Aqui a gente não pode falar que ele é 80% menor que B, não. É a diferença para chegar em 1 que é o valor menor. Então, nesse caso, A é menor que B 20%, tá? Ou A é 80% de B. A é menor que B, 20%, ou A é 80% do total de B. Nós vamos ver isso mais na frente com os exemplos, tá? Mas por enquanto o que é importante aqui é vocês entenderem justamente isso. A maior que 1, o fator vai ser sempre positivo, né? E maior que 1 aqui, ó, 1, alguma coisa. A igual a 1, fator de atualização neutro. E A menor que 1, a gente tem aqui um fator de decréscimo, ou de desconto, ou de redução, tá? Agora podemos aprender a obter a taxa percentual. O que é uma taxa percentual? Ou é uma taxa de aumento ou uma taxa de desconto. Então, a gente vai obter essa taxa percentual que é I, o pessoal chama de I, né? Na matemática financeira, é o I de quê? Insurance. Então, vem do inglês, tá? Então, aí, nesse caso, a gente vai saber a taxa percentual a partir do fator de atualização. Então, vejam bem, aqui, né, a gente vai analisar dois casos, ou maior que 1 ou menor que 1. Se o meu fator é maior que 1, fator vai ser igual a 1 mais a taxa. Este 1 que fica aqui separadinho é o meu 100%. Tá? Que toda taxa percentual não é sobre 100%? Pois bem, então este 1 representa o meu total, o meu 100%. E este I é o que está passando do 100%, ou o que está faltando para chegar nele. Nesse caso, como o fator é maior que 1, então a minha taxa está passando de 100%. É o caso do 1,07. Então, aqui, eu sei que a minha taxa está passando de 100%. E quanto que ela é? Eu elimino 1, né? Porque está passando, e vou ter o resultado que é 7%. Aqui no caso, quando é menor que 1, no caso do 0,80, quanto que é que eu tive, né? Que é a minha taxa percentual de desconto, nesse caso, ou de redução. Não é 80%, é o que falta para chegar em 1. Aí a gente já vai pensar o contrário. Quanto que falta para chegar em 1? Eu tenho que fazer a conta contrária, é 1 menos F. 1 menos 80 vai ser 20, que vai ser igual, no caso ali, 20% a menos, ou de desconto, ou de redução. Tá? Então, atenção aqui quando for maior que 1 e quando for menor que 1. Maior que 1, elimino 1, chegamos na nossa taxa percentual. Menor que 1, vocês vão ter que fazer o contrário, é 1 menos, porque é o que falta para chegar no 1. Vamos continuar aqui. Aumentos e descontos, é justamente isso, né? A gente usa o fator de atualização para a gente saber se houve um aumento ou um desconto, aumento, acréscimo ou desconto, ou perda de valor, ou dependendo da grandeza que vocês vão estar trabalhando, diminuição, né, de alguma coisa, ou redução. Aí, o valor da grandeza vai variar com o tempo. E como que a gente calcula esse F? Este F, ele é sempre
o quê? O valor novo dividido pelo valor velho. Ou seja, a grandeza no valor mais presente dividido pelo aquele valor do passado. Então, se eu tiver um F maior que 1, significa que eu tive um aumento. Se eu tiver um F menor que 1, eu tive um desconto, pensando em matemática financeira. F igual a 1 é neutro, não houve variação. Ok? E descontos sucessivos, a gente calcula o valor do fator de atualização e vai multiplicando, até a gente ter um fator acumulativo. Como assim? Por exemplo, a variação do feijão. O feijão variou 20%, aumentou 20%, diminuiu 15%, aumentou 10, diminuiu 2. Então, vocês vão fazendo esses fatores de atualização e multiplica e veja qual vai ser o preço final do feijão, tá? Isso é um exemplo que pode acontecer muito. Então, vamos fazer alguns exercícios. Calcule o fator de atualização das situações abaixo. Aumento de 10%. Se já me informou que é um aumento, então significa que eu já sei que eu vou ter que fazer o quê? Somar o 10% a 1. Então, eu sei que vai ser 1, alguma coisa. Então, vai ser 1 mais 10%. Só que a gente não trabalha com a fração. Então, a gente passa esse número para número decimal. Então, vai ficar 1 mais 0,10, que vai ser igual a 1,10. Então, o meu F, que é o fator de atualização, vai ser igual a 1,10. Não tem unidade de medida nem nada, tá? É isso aí, 1,10. Desconto de 20%. Se descontou 20%, quanto que eu vou pagar, né, tirando o desconto? Eu vou pagar quanto? 80%. Então, aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o F vai ser igual a 1 menos 20%. 1 menos 0,20, que vai dar quanto? 1 menos 0,20, 0,80. Então, o meu fator de atualização aqui é 0,8. É o que eu vou estar multiplicando por algum valor, né? Por exemplo, eu quero saber o fator de atualização do aumento do desconto de uma roupa. Quanto que eu vou pagar por ela? Eu vou pagar por ela justamente o 0,80. Se eu tive desconto de 20, eu vou pagar só 80% do valor dessa roupa. É o nosso fator de atualização. Aumento de 13,5. Se é aumento, eu já sei que eu vou ter que somar a 1. 13,5%, passando para número decimal, eu divido por 100, eu ando 2 casas para a esquerda. Então, vai ser mais 0,135. Meu fator de atualização vai ser igual a 1,135. Então, aqui, o exercício já foi direto. Agora, olha só. Variação, vamos supor que vocês estão andando de bicicleta, hoje vocês caminham 26 quilômetros, ou melhor, hoje, né, vocês caminharam 35 e ontem caminharam 26. Se eu tenho uma variação de 26 para 35, qual que é o mais novo? Nós vamos calcular agora usando o novo sobre o velho. Qual que é o valor mais novo, né? O valor mais do presente é o 35. E o antigo? 26. Por aqui, vocês já vão saber que vocês andaram mais hoje do que ontem. Então, aqui eu já sei que 35 é maior que 26 e eu já vou ter um valor de 1, alguma coisa. Então, quanto que vai ser? 35 dividido por 26, nós vamos ter 1,34. 1,34.
Então, o meu fator de atualização é 1,34. E a minha taxa percentual? Vamos aproveitar e vamos calcular ela aqui também. O meu I, a minha taxa percentual, que é o I. Eu vou tirar o 1, é o quanto passou de 1. Então, passou quanto? 34, 0,34. Como eu quero em percentual, eu multiplico por 100, que vai ser igual a 34%. Então, eu andei de bicicleta 34%, né, a mais de quilômetros do que eu andei ontem. Por exemplo, letra E, variação de temperatura, por exemplo, de um forno. Ontem, esse forno estava a 1.200, hoje ele trabalhou a 750 graus. Eu sei aqui que houve uma redução. Se houve uma redução, este valor vai ser menor que 1. Como que eu calculo o meu F? É o valor mais atual, que é o novo, sobre o antigo. 750 dividido por 1.200 vai ser 0,625. Agora, atenção, tá? Eu não posso falar que teve 62,5% de queda de temperatura, não. É a diferença, é o que falta para chegar em 1. Então, qual que é a minha taxa percentual aqui? A minha taxa percentual vai ser, primeiramente, eu tenho que ver quanto que falta para chegar em 1. Então, vou fazer 1 menos 0,625, que vai ser igual a 0,375. E, além disso, se eu quero em porcentagem, eu tenho que multiplicar por 100. Vezes 100, 37,5%. Então, o que significa isso? Que houve uma redução de temperatura de 37,5% no forno. Tá? Quando tem a queda, atenção aí para vocês verem o quanto de queda que teve. Então, vocês têm que fazer a diferença de 1 para este valor, ou seja, quanto falta para chegar em 1. Ok? Situação problema. 1. Um produto de R$250, olha, teve um aumento de 20%. Calcule o novo preço usando o fator de atualização. Vocês poderiam usar aqui a regra de 3, que foi visto, né, na porcentagem. Dá para trabalhar também. Mas, se eu sei que o produto custa 250 e que ele teve um aumento de 20%, se é um aumento, o meu F, então, vai ser 1 mais os 20%. Então, vai ser 1 mais 0,20, que vai ser igual a 1,20. Então, para eu saber o novo preço, basta eu pegar os 250 e multiplicar pelo fator de atualização, que é 1,20, que vai dar R$300. O novo preço do produto, R$300. De cabeça, dá para vocês fazerem. 10% é 25, 20% vai ser 50. 250 mais 50, R$300. Mas calculando pelo fator de atualização, 250 vezes o F, né, que é 1,20, dá R$300. Poderia também fazer pela regra de 3, tá? Vocês poderiam fazer 250 vale 100%. Quanto que vale 20%? Aí vocês vão achar o quanto que aumentou, né? Que teve um aumento. Então, aqui o quanto que aumentou. E quanto que vocês vão pagar, vocês somariam com os 250. Ficaria assim, 100x, 250 vezes 20,
5.000. Simplificando, x vai ser igual a 50. R$50 é o aumento. Então, vocês pagariam o aumento, que é 50, mais o valor do produto, que é 250. Então, vocês pagariam quanto? 50 mais 250, que vai dar R$300. Mesma coisa acontece na redução, olha só. Um produto de 1.500 teve um desconto de 11,5, tá? Se é desconto de 11,5, nosso fator de atualização vai ser 1 menos 11,5%. 1 menos 11,5 dividido por 100 vai dar 0,115. 1 menos 0,115, 0,885. Este é meu fator de atualização. Então, é com este fator que eu vou multiplicar os 1.500, para eu saber qual que vai ser o novo preço, né? Então, eu vou pegar 1.500 vezes 0,885, que vai dar 1.327,50. Tem que ser menor que 1.500, porque teve um desconto. Aqui vem um exemplo, só para a gente estar entendendo, né? Se houve um aumento, um desconto e informar a taxa. Então, eu quero saber se teve aumento, se teve desconto e qual a taxa percentual. Então, eu tenho 1,13. 1,13 passou de 1. Então, eu sei que teve o quê? Um aumento. E qual que é a taxa percentual? É justamente o que passou de 1. Taxa percentual, o I vai ser 13%. 0,70 é menor que 1. Então, eu sei que houve um desconto ou decréscimo. Quanto de desconto eu vou fazer? É o que falta para chegar em 1. 1 menos 0,70, que vai ser igual a 0,30. Multiplicando por 100, a minha taxa vai ser 30% de desconto. 0,95 é menor que 1, então eu sei que houve um desconto. E aqui dá pra gente calcular, né, direto. 1 menos 0,95, e vai ser igual a 0,05 vezes 100, 5% de desconto. Este exemplo 3. O preço de uma camisa passou de 70 para 87,50. Qual foi o aumento percentual no preço desta camisa? Então, está querendo saber a taxa percentual. Eu posso calcular a taxa percentual através do fator de atualização. O meu fator de atualização fala que é o preço novo dividido pelo preço velho. Qual é o valor do novo? Vai ser 87,50. E este aqui é o antigo. Saiu de 70 para 87,50. Então, o novo é 87,50 dividido por 70. 1,25 é o meu fator de atualização. E a minha taxa percentual? Vai ser 0,25, que é igual a 25%. Então, se vocês quisessem, né, calcular aqui através da regra de 3, também daria certo. Mas a gente está trabalhando com fator de atualização. Mas eu vou resolver com a regra de 3 para vocês verem como que vocês relacionam aqui. Ficaria assim, olha. 70 corresponde a 100%. 87,50 vai corresponder a x. 70x, 87,50 vezes 100, 8.750.
Isolando x, 8.750 dividido por 70. Comparem essas duas frações. É a mesma coisa, né? Aqui vai me dar 125. E aqui já me deu o fator. 125 significa que está passando de 100%. Quanto, então, que vai ser a taxa? A taxa vai ser 125 menos 100. Vai ser igual a 25%. Então, tá aí, fator de atualização, taxa de percentual e alguns exercícios para vocês estarem se inteirando um pouco mais aí dessa relação, ok? Com isso, a gente termina a explicação do fator de atualização e de taxa percentual. Abraços, curtem o vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal.